Olá, eu sou a Juliana Simões e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Esta quinta-feira, o Banco de Portugal divulgou novas estatísticas sobre os empréstimos e depósitos bancários de particulares e empresas referentes a junho de 2024. De acordo com a Autoridade Monetária Portuguesa, no sexto mês do ano, o estoque de depósitos de particulares nos bancos totalizava 186,7 mil milhões de euros, mais 2,4 mil milhões do que em maio de 2024. Em comparação com o mesmo mês do ano passado, o montante de depósitos de particulares nos bancos cresceu 6,7%, a maior taxa de variação anual desde outubro de 2022. Segundo o Banco de Portugal, no final de junho, os particulares tinham um valor recorde de 105,1 mil milhões de euros aplicados em depósitos a prazo. Desde dezembro do ano passado, que o ritmo de crescimento deste tipo de depósitos se situa nos 1.000 milhões de euros por mês. Em junho, o aumento da base de depósitos a prazo foi de 52,3 milhões de euros face a maio, o crescimento mensal mais baixo desde abril de 2023. Esta variação demonstra que a tendência de forte crescimento registada a partir do segundo semestre do ano está em queda. Em causa pode estar a redução das remunerações oferecidas pelos bancos, em linha com as perspectivas de diminuição das taxas de juros por parte do Banco Central Europeu. No que diz respeito às empresas, o estoque de depósitos nos bancos totalizava, no final de junho, 65,8 mil milhões de euros, mais 100 milhões do que em maio de 2024. Em relação a junho de 2023, a taxa de crescimento foi de 2,8%, o valor mais elevado desde fevereiro de 2023. O Banco de Portugal refere também que em junho deste ano o montante total de empréstimos a particulares apresentou um crescimento anual de 1,3%. Em particular, o estoque de empréstimos para habitação totalizou 99,5 mil milhões de euros em junho, um aumento de 300 milhões em comparação com maio. Em termos anuais, estes empréstimos apresentaram um crescimento de 0,3% em relação ao mesmo mês do ano passado. Segundo o Banco de Portugal, esta é a primeira variação positiva desde junho de 2023. Em relação ao consumo, o montante de empréstimos não se alterou relativamente a maio. Manteve-se nos 21,7 mil milhões de euros. Ainda assim, na comparação com junho de 2023, houve um aumento de 6,3%. Quanto às empresas, o montante de empréstimos concedidos pelos bancos totalizava 72,8 mil milhões de euros em junho, mais 0,5% em relação ao mês homólogo. Pela primeira vez desde dezembro de 2022, as grandes empresas apresentaram uma taxa de variação anual positiva de 0,7%. Por outro lado, as pequenas e médias empresas continuaram a observar taxas negativas. Por setor de atividade, os setores das indústrias e eletricidade, do comércio, transportes e alojamento registaram taxas de variação anual negativas, ao passo que o setor da construção e atividades imobiliárias apresentou uma taxa positiva. Fechamos assim mais um episódio do Economia Dia a Dia. Antes de me despedir, convido a ouvir o podcast Expresso da Manhã de Paulo Baldaia. No último episódio esteve à conversa com Sofia Ramalho, vice-presidente da Ordem dos Psicólogos Portugueses, sobre a utilização excessiva de ecrãs e tecnologias digitais. Obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para jsimões@expresso.empresa.pt. Voltamos amanhã com mais novidades económicas. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.